Falando um pouco aqui da nossa realidade em Pernambuco, né, como eu tinha iniciado, nós temos um contexto aqui bastante singular, assim, por conta da diversidade cultural e da grande quantidade de manifestações culturais que existe aqui no Estado, né? Então, diante disso, ocorre uma disputa muito grande por espaço, pela cultura ou pela política cultural, né? Aí, como você fez umas colocações de abordar um pouco dessa questão, se existe conselho, né, municipais, conselho estadual, como eu estava falando antes, aqui existe o conselho estadual e ele é bem atuante, né? Ele é paritário do ponto de vista da representação das representações, né, do governo e da sociedade civil. E ele é bastante disputado e dialoga bastante, é muito atuante. Como também o da cidade do Recife, né, que é a capital, e também tem um conselho de cultura bastante atuante e disputado também. É uma grande festa assim, democrática quando ocorre a eleição de conselho de cultura aqui, tanto para o governo do estado tanto para o estado quanto para a prefeitura do Recife. Né? Porém, isso não ocorre na maioria das cidades, né, do estado. Ocorre esse meio que vazio, né, dessas ações e dessas organizações. Quanto à questão do orçamento, a gente não tem tanto acesso, né? Porque o orçamento da cultura, aqui em Pernambuco, pelo menos, ele não é uma coisa fixa. Ele pode ser modificado a qualquer momento que houver alguma necessidade, alguma emergência. Tanto que, nesse ano, nós tivemos aquela grande enchente, né? Aquela forte chuva que causou um transtorno tremendo, principalmente aqui na região metropolitana. E logo em seguida veio a festa junina, né? O São João, aqui do Recife, e o prefeito do Recife anunciou que usaria o recurso, suspenderia a festa junina e usaria o recurso para atender a população que foi afetada pelas chuvas. Isso gerou uma grande reação do povo, né, principalmente dos trabalhadores da cultura, que se mobilizaram imediatamente em protesto e em poucas horas eles mudaram de ideia. Mas eles iam pegar 15 milhões e destinar para atender a população que foi atingida pela chuva e a cancelar o São João. Não sei como, mas eles já arrumaram dinheiro para atender a população e também mantiveram o São João, só que mudaram um pouco a data. Ou quer dizer, tem um autor até que fala isso, né? Ele diz que o povo da cultura, os artistas, são os primeiros a serem procurados, né? E também pelos políticos, pela classe política, mas também são os primeiros a serem traídos. E é isso que acontece com a gente sempre, né? Antes da eleição e após as eleições, né? E aí eu me coloco também como uma pessoa que sou de dentro, né? Do trabalho da ação cultural. Então, eu sou artesão, eu sou músico, né? Eu sou mestre da cultura popular, eu faço parte de uma manifestação da cultura popular, que é o Maracatu Nação, né? Então, eu posso sentir na pele o que participar desse processo, né? Também na função de produtor, né? Onde há uns 5 anos eu procurei me profissionalizar e entender o processo burocrático também, né? E a política cultural para poder saber onde eu estava pisando, não só depender de intermediários, né? De produtores, de empresários e tudo mais da cultura. E a gente convive com esses processos aqui de uma disputa imensa por conta da grande quantidade. E o Estado meio que a gente vive um processo de política liberal, né, neoliberal, com esse PSB, né, que tem um contexto, ele tem uma visão ainda, um contexto de esquerda, mas não é nada esquerda, é um grupo de direita que atua no Estado e no Recife, e que atua com políticas liberais. E do ponto de vista da história, né, um pouco da história da política cultural do Recife, da cidade do Recife, nós tivemos um período, né, de 2000 a 2010, uma política de esquerda, né, a prefeitura do Recife era do PT, e houve um grande avanço na questão da cultura, né, uma coisa assim que mudou, que cresceu imensamente. Então nós tivemos o Carnaval Multicultural, onde a prefeitura do Recife abarcou né, todas as manifestações culturais do Estado, né, onde se criou o Carnaval Multicultural, e você vê que o Recife é uma referência de carnaval, né, de público, que cresce a cada ano, o carnaval mais barato, né, o carnaval mais acessível, porque é na rua, é para o povo. E essa gestão que veio em seguida, ela se apoderou disso
para justamente meio que modificar a forma. Ao invés de manter aquele carnaval que crescia na rua para o povo e tudo mais, ela se utiliza dessa popularidade para promover os carnavais privados, os eventos privados e privatizados. Então, você tem cada vez mais camarotes, cada vez mais espaços privados e cada vez mais dinheiro investido em manifestações da cultura de massa, né, em artistas de fora e tudo mais. E a gente viu esse exemplo no São João, né, nas festas juninas e nesses eventos de sertanejo, né, que gerou todo aquele escândalo de grande quantidade de dinheiro investida no sertanejo, e que a gente sabe para onde vai isso e como é que acontece, né? A gente só não tem certeza, né? Mas com o tempo isso vai ser investigado e nós vamos perceber. Mas aqui é basicamente assim. Porém, temos também alguns fundos, né, que são destinados para a cultura, que são os editais, porque nós temos ciclos aqui de cultura, por terem muitas manifestações e muitos eventos, ocorrem ciclos. A gente tem o ciclo do carnaval, o ciclo junino e o ciclo natalino, né? Onde envolve as manifestações culturais. Tem algumas manifestações que são específicas daquele ciclo, né? E tem algumas que permeiam por todos eles, como, por exemplo, o boi, né, que permeia entre o carnaval, o São João e o Natal, e a ciranda, né, dentre outros. E aí, nesse ciclo, já a gente vai ter uma abordagem cultural que vai atender um determinado orçamento, né? O orçamento do ciclo do carnaval é um, do ciclo junino é outro, do ciclo natalino é outro. Temos os festivais, né? Tem um festival do frio, tem um festival do inverno de Garanhuns, e aí há um planejamento, né, que visa promover esses eventos e também o turismo, né? Grande parte do orçamento ele é para promover o turismo, né? O setor hoteleiro, o setor de serviços, né, da cultura. Então é uma coisa muito ampla. Porém, existe uma desigualdade, né, muito grande aí, uma disparidade no tratamento, onde os grandes produtores, as grandes produtoras, né, elas abocanham a maior parte, né, e a cultura popular, né, o povão, fica com a menor parte, fica com a parte mais difícil. Então, existe também uma desigualdade no tratamento, nos processos e tudo mais. E a atuação dos órgãos gestores atualmente, ela é um pouco difícil, né? Porque o atendimento, o acesso, a burocracia, tivemos problemas também de ordem de corrupção, né? Há alguns anos atrás, no governo de Eduardo Campos, ainda, envolvendo produtoras culturais fantasmas, onde houve um grande desvio de recursos públicos, né, da cultura, e a partir daí os órgãos de controle eles passaram a segurar mais, e isso aumentou muito a burocracia para ter acesso aos editais, e que prejudica cada vez mais o povo da cultura popular, que não é um povo letrado, que tem acesso a esse tipo de linguagem, e acaba tendo o mínimo possível de acesso. Como também os pagamentos, os cachês dos editais, que são muito desiguais, da cultura de massa para a cultura popular. Um exemplo disso é que num desses festivais aqui, o Festival de Inverno de Garanhuns, por exemplo, o Maracatu Nação, que tinha que levar no mínimo 25 pessoas, saindo de Recife para a cidade de Garanhuns, que dá uma média de 250 quilômetros, umas 3 horas de viagem, o custo de um ônibus é R$ 2.500. E o que se pagava para um maracatu se apresentar nesse evento era R$ 5.000. Imagine, R$ 5.000 para levar 25 pessoas nesse percurso, ainda ter que ter alimentação para as pessoas, água, todo o atendimento, né, necessário. Então, as pessoas da cultura popular têm que se submeter a pedir a ajuda de políticos, e todo o ciclo da cultura popular ela gira em torno disso, da politicagem, das pessoas estarem relacionando-se ou pedindo, né, ou se humilhando para poder conseguir o mínimo possível, onde a grande parte da verba vai para os grandes, né, para as estruturas e tudo mais. Essa desigualdade é possível perceber porque não só tendo uma visão técnica, né, da coisa e das políticas, mas você estando dentro, a gente entende que é mais ou menos assim. Os canais de diálogo, eles são mais presentes, né, em relação ao Estado, né? Temos aqui a Fundarp, né? E também em relação ao orçamento temos o Fulcultura, né?
que é um grande edital que envolve todas as linguagens da cultura, desde a gastronomia até a moda, cultura popular, cinema, tudo, e que envolve o maior volume de recursos para projetos de cultura. Aí sempre acontece de um ano para outro, no período de fevereiro até o mês de abril, fica aberto o edital. E aí se chama Funcultura, que é um dos maiores editais. Né? Todos esses editais foram influenciados principalmente pelas políticas de cultura, dos pontos de cultura, né? Daquelas políticas de editais desde do governo, do primeiro gestão do governo Lula. E os canais de diálogo, eles são muito presentes, né, na Secretaria de Cultura do Estado, né, mas em relação a Recife, os canais de diálogo da cultura são muito precários, precarizados, são muito fechados. Isso, a transparência também em relação do Recife, em relação ao Estado, também é muito, muito difícil, é muito pouco transparente os editais, as coisas. Também, Recife não tem uma lei de incentivo, né? Cada ano eles lançam um edital, né, chamado Sistema de Incentivo à Cultura, mas eles modificam o valor. Tipo, ano eleitoral, último ano eleitoral de prefeito, o edital custou 7 milhões, onde no final das contas eles cortaram 2 milhões do edital acontecendo para bancar um outro edital, que faltou dinheiro. E os anos anteriores desse edital de incentivo à cultura, ele custava 1 milhão apenas. Só no ano eleitoral que ele custou 7 milhões. Então tem essas questões, sabe, desses governos liberais que a gente vem vivenciando que desfavorece muito. Também o Recife cortou a maioria dos polos descentralizados do carnaval. Nessa intenção, né, de ampliar o carnaval privado, os eventos privados fechados que pagam ingresso, eles foram diminuindo os eventos públicos nos bairros, né, nas periferias, onde foi criado o carnaval descentralizado e o São João descentralizado também, que era para também diminuir um pouco a população que seguia para o centro para brincar o carnaval, que causava um grande transtorno. Né? Então, se o povo tem carnaval e eventos culturais nos seus bairros, nas suas comunidades, prefere ficar ali e curtir as mesmas atrações, né? Sejam atrações nacionais, sejam atrações locais, e fica um carnaval realmente muito rico, uma cultura muito diversificada e de acesso para o povo. Né? Tudo isso foi sendo reduzido. Acabou 10 minutos. Tempo, né? Isso. E para finalizar, as políticas dos editais, né, aqui tem bastante, embora sejam desiguais. A Lei Aldir Blanc, né, facilitou muito essa coisa dos municípios se organizarem, né, e criarem e organizarem seus conselhos e a sua política orçamentária para a cultura, e também distribuiu recursos para as culturas dos municípios que não investem na cultura, e a questão do patrimônio, né, cultural, que aqui surgiu essa política do patrimônio há alguns anos atrás, há um pouco mais de 10 anos, e nós temos várias manifestações culturais que são patrimônio imaterial do Brasil, né, cultural, como frevo, maracatu, caboclinho, dentre outras, porém, a política de salvaguarda até hoje não foi realizada, foi realizada apenas para o frevo. As demais não têm previsão de quando haverá uma política, uma ação de salvaguarda para as demais manifestações culturais que são patrimônio material.